Federal decidiu que governadores e prefeitos também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito durante a pandemia do novo coronavírus. Os ministros defenderam a atribuição de estados e municípios para decretar medidas locais, mas mantiveram a medida provisória que dá ao governo federal poderes para definir quais atividades não podem parar. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Se houve excessos e se há excessos nas regulamentações estaduais e municipais, isso deve ser analisado. Mas a verdade é que se isso ocorreu, foi porque não há, até agora, uma regulamentação geral da União sobre a questão de isolamento. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Eu estava falando sobre a questão de que, na verdade, esses conflitos eles são comuns, acontecem a toda hora, só que esse é que sensibilizou todo mundo, né? É um problema mundial que tem mobilizado a população do planeta e uma crise entre os entes federados num momento desse realmente chama muita atenção e desafia o mundo jurídico, o mundo político a diversos problemas a serem resolvidos diariamente. Eu quero entender um pouco mais sobre isso porque agora está começando mais um Ponto de Vista, o programa da TV Assembleia onde o direito encontra a política. E qual é o tema que tem monopolizado as discussões aí no Brasil inteiro sobre o direito e sobre a política? Exatamente, é a crise gerada pelo coronavírus. Termos como lockdown, isolamento social, achatamento da curva passaram a fazer parte do vocabulário do brasileiro que assiste cotidianamente preocupado os desdobramentos dessa pandemia. E para entender como que os conflitos gerados entre as diversas competências dos entes da federação, em quais medidas elas devem adotar para adotar a sua política sanitária, a gente trouxe o procurador federal Marco Rocha. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, Marco, fala pra gente, como que nasce um conflito de competência entre os entes da federação? Primeiro vamos partir do começo. O que é uma federação, o que é um conflito de competência e por que isso tem gerado tanta preocupação dos agentes do direito, dos agentes políticos e dos cidadãos comuns? Perfeitamente. Toda essa discussão e todo esse conflito que existe hoje na atualidade em decorrência dessa pandemia gira em torno da federação. O Brasil é um estado federado em que os entes têm autonomia interna e devem coexistir baseados em cooperação e ajuda. Os entes, para explicar para o nosso telespectador, são os entes federais, os estados, os municípios? União, estados, municípios e Distrito Federal. É importante fazer um gancho nesse momento porque o Brasil, na Constituição de 1988, criou uma novidade. Os municípios não faziam parte ou não, em tese, deveriam fazer parte da federação. A regra comum é a dualidade, o governo central e os estados federados. O Brasil, na Constituição de 88, introduziu os municípios e isso era uma novidade e continua sendo. São poucos os países hoje que adotam esse modelo. Se eu não me engano, é só o Brasil. O Brasil é sui generis. É sui generis. Mas, embora não seja uma coisa comum, é muito importante entender que na Constituição de 88, o legislador constituinte praticou um ato importantíssimo. Ele conferiu aos municípios o status de ente federativo. Embora na prática não tenha alterado tanto, mas tem um significado. Os municípios fazem parte da Federação do Brasil. E isso desculpe interromper, mas isso também reflete nas decisões que estão sendo tomadas hoje pelo STF. Totalmente. A importância dessa introdução dos municípios na federação, hoje, nessa crise, tem muita importância. Porque os municípios, sendo entes federados, fazem parte de um seleto grupo que podem discutir
autonomamente cooperar e receber cooperação para resolver esse problema. Isso muda justamente nessa questão de competência. Perfeito. E tudo começou com a apresentação de uma ADI, a Ação Declaratória de Constitucionalidade número 6341, que foi apresentada por um partido político e ela discutia justamente a constitucionalidade de uma medida provisória que foi apresentada pelo governo federal, que também se relacionava com uma lei para discutir exatamente as políticas sanitárias geradas por conta da emergência da pandemia, né? Exatamente. O STF decidiu como isso? Como que está essa ADI hoje? Primeiramente, é muito importante dizer que as regras ou os pressupostos da medida provisória se faziam presente, né? A urgência, principalmente a relevância. A pandemia, uma coisa urgente que precisava de diversas relações jurídicas que precisavam ser regradas. Nesse ponto, a medida provisória preencheu todos os requisitos. O Supremo Tribunal Federal deu uma bela decisão. Falou, olha, não é inconstitucional, porém não exclui a competência dos estados e municípios. Então o Supremo Federal ele reforçou o que a própria Constituição diz, que é o papel que o Supremo tem, aliás, né? Exato, a função primordial do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi muito inteligente. Ela reconheceu a validade da norma, porém fez uma declaração. Olha, é válida, porém não exclui a competência dos estados e municípios constitucionalmente consagrada para legislar também sobre o mesmo assunto. Essa medida provisória, então, ela continua valendo? Está valendo. Os efeitos dela não foram anulados? Não foram, apenas houve um esclarecimento. Até uma decisão, porque o Poder Judiciário não lhe cabe fazer esclarecimento. Mas para você ver como a situação é tão extraordinária que o Supremo Tribunal negou a liminar para afastar a validade da medida provisória, mas falou, mas vou fazer o esclarecimento. Os estados e os municípios também podem legislar sobre a matéria. Entendi. E a Constituição Federal é ela que traz também as formas de resolver esses conflitos de competência que eu tinha perguntado lá no começo, né? Quais são essas formas e por que esse exemplo da medida provisória ele é um exemplo que se encaixa perfeitamente nessa situação? Exato. Primeiramente, quando a gente fala de federação, as competências e atribuições todas dos entes federados estão previstas na própria Constituição. E a própria Constituição cria o mecanismo para solucionar eventuais atritos que possam ocorrer do exercício dessas competências e atribuições. E o artigo 102 da Constituição prevê que o Supremo Tribunal Federal é a corte competente para resolver eventuais litígios que tratem das competências. Isso quando a União estiver figurando em outras situações. Por exemplo, se houver atrito entre dois municípios, não é naturalmente o Supremo Tribunal Federal que vai resolver, é o tribunal do respectivo estado. Se for dois municípios de dois estados, Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. E a gente também tem falado muito sobre a questão das competências, né? São termos que eles podem aparecer nos telejornais, nos noticiários de uma maneira sem muita profundidade para quem está lendo e às vezes não consegue entender o que é uma competência comum, uma competência concorrente, uma competência exclusiva. Essa salada de competências que geram esses conflitos, o que a gente pode falar sobre cada uma delas? É verdade. A Constituição Federal ela já estabelece as competências. As competências dos municípios estão previstas no artigo 30. As competências concorrentes estão previstas no artigo 23 e artigo 20, 21 e 22 trata das competências da União. E a competência do Estado é chamada competência residual, prevista no artigo 25 da Carta Magna. Residual, à primeira vista, para quem ouve, parece que não é uma coisa boa. Vamos explicar. Aquilo que não está elencado no rol de competência da União e nem elencado no rol de competência dos municípios é de competência dos Estados. Então, os Estados têm competência residual, existem também os casos de competência comum, concorrente. Isso. Para as crises sanitárias, o que a Constituição diz? A questão de saúde está prevista no artigo 23 da Constituição, é a competência concorrente. Todos os entes federados devem e podem tratar do tema. E isso é muito importante, porque, como se vê,
no caso da pandemia, todos os entes da federação estão envolvidos, porque o território dos municípios, dos estados e da União, eles coexistem, sobrepõem-se. Então tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E é necessário que haja ali uma coexistência de normas, harmonia principalmente e cooperação. Perfeito. A gente vai ficando por aqui no primeiro bloco. Eu volto daqui a pouco para falar com o Marco mais um pouco sobre essa natureza aí da relação política e jurídica entre os entes da Federação Brasileira. A gente volta daqui a pouquinho. Fica por aí. Bem, agora voltando definitivamente com o segundo bloco do ponto de vista, talvez a primeira parte da nossa conversa tenha ficado muito técnica, tenha despertado o interesse aí apenas dos estudantes de direito que assistem ao nosso programa, mas agora a gente vai falar sobre a natureza política desses conflitos de competência, que é o principal tema do nosso programa de hoje. O que a gente pode falar, Marco, sobre a natureza política desses conflitos de competência? Como que eles nascem? Veja bem, quando se fala entre atrito de competência ou de interesse entre União, Estados e municípios, nós estamos falando basicamente de federação. E o que federação tem a ver com política? Federação, ela é filha da democracia. Filha da democracia. A federação surgiu nos Estados Unidos para se contrapor ao absolutismo, divisão de competência, de atribuição e de poder. Então, um Estado federado, ele tem na sua essência uma distribuição de poder e de competência e atribuição. Se se fala em distribuição, repartição de poder, competência e atribuição, está se falando em pulverização do poder. Isso é próprio da democracia. Ele se opõe ao Estado absolutista, porque o Estado absolutista ou unitário, ele concentra somente num órgão toda a competência política, administrativa, legislativa, sem prejuízo da tripartição de poderes. Mas, enfim, essa crise que nós estamos vivendo no Brasil hoje afeta diretamente a federação e, reflexamente, a democracia. Qual é então, a dificuldade? É a forma como a gente vai lidar com essa crise que vai determinar o futuro da nossa democracia? Eu não sei se a democracia, hoje, com a maturidade que o Brasil atingiu, está em risco. Mas toda a discussão passa em saber se nós realmente valorizamos a democracia ou se ela é apenas uma folha de papel na Constituição. Qual é o valor real dessa democracia? O valor real dessa folha de papel. Veja bem, eu tenho comigo que aquele gestor, aquele mandatário que tem dificuldade em lidar com a repartição de poderes e competência, ele tem dificuldade em lidar com a democracia. Quando o artigo 23 da Constituição definiu que as questões de saúde estão afetas à União, Estados, municípios e Distrito Federal, ela repartiu competências, poderes entre todos os entes federativos. Eles têm que coexistir harmonicamente, com espírito de cooperação. E a crise que nós vivemos hoje no Brasil e também nos Estados Unidos, que são um Estado federado também, é basicamente porque não se está dando o valor e a importância devida à federação e à democracia. Na sua avaliação, como que os agentes públicos, os poderes públicos, todo mundo que está envolvido nisso tem lidado com essa crise? Na verdade, a gente está reforçando essa democracia ou está revendo essa democracia e essa forma de organização política? Veja bem, a democracia e a federação têm sido desafiadas diariamente nessa crise.
Por outro lado, com o amadurecimento do Brasil após a Constituição de 88, as instituições estão muito sólidas, muito fortes e têm resistido bravamente. Nós não sabemos como que vai acabar, como que vai ser o destino final dessa crise. Nós sabemos que teremos um grande problema econômico, uma necessidade de retomada. Nós tivemos outros problemas, enfrentamos outras crises econômicas e conseguimos dar a volta por cima. Mas, com certeza, sairemos mais maduros, sairemos mais fortalecidos da crise. Toda crise é aquela brincadeira, né? O que não me destrói me fortalece. Uhum. Eu acho que essa crise é o primeiro grande desafio pós-Constituição de 88. Sem dúvidas, eu tendo a concordar. O jeito é esperar para ver, né? Com certeza. Eu vou me despedindo aqui do Marco e também de você, porque o ponto de vista de hoje está acabando. Como eu disse no começo do programa, esse é um tema que tem monopolizado todas as conversas, todos os debates públicos, mas isso é muito importante, isso significa que você deve acompanhar isso, porque a sua saúde está em risco. Tanto é que eu vou colocar aqui agora a minha máscara e pedindo para que você siga as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube e acompanhe todo o conteúdo que é produzido pela TV Assembleia. Vou ficando por aqui, até lá!